paz seja convosco. Nós parabenizamos as nossas mães pelo seu dia em Cristo Jesus. Que o melhor de Deus seja derramado sobre vocês em nome de Jesus. Amém? Amados, por gentileza, sequência de culto dessa noite, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 2 Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Eu quero lembrar aos irmãos que nós vamos então iniciar essa cruzada de milagres a partir de domingo que vem, intitulada Águas que Saram. E nós propomos duas coisas, que o grupo missionário que trouxeram o maior número de visitantes nessa cruzada vai ter uma festa em favor desse grupo aí. Quando terminar a campanha, a gente somar para ver qual foi o grupo que trouxe o maior número de visitantes, E a pessoa que em si foi a que mais trouxe pessoa nessa campanha vai receber um presente especial da igreja aí, como um benoplácito, um galardão, uma recompensa por ter sido a pessoa que mais trouxe pessoas para serem abençoadas nessa campanha. Amém? Então, amados, convide pessoas. Depois, no final do culto, o corpo diaconal vai ter folhetos na saída da igreja para você poder levar também e entregar para vizinhos, colegas, parentes seus para vir participar, tá? Presta atenção naquelas pessoas que estão com a vida bem acabada, destruída, família, pessoas que veem vultos, ouvem vozes, têm doenças incuráveis, desejo de suicídio, pessoas que já sabem que estão macumbadas. Convida-nos, porque serão noites de muito poder, de muitos milagres aqui na igreja, a partir de domingo que vem, o início da campanha Águas que Saram. Amém? Nós estamos voltados para o poder de Deus se manifestar e fazer milagres em abundância na vida do povo que estiver presente aí. Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1, inicialmente. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, deu vitória à Síria, e era ele herói da guerra, e também, apesar de tudo, era leproso. Amém? Feche os olhos, ore pela palavra que você vai receber nessa noite. Aleluia. Pai querido e todo-poderoso, sabemos que nesta vida, neste mundo, Senhor, todos os pais trabalham para cuidar e educar os filhos, Senhor, e que a maior e a melhor educação, a mais funcional, é aquela que se dá dentro da própria casa pelos pais. Somos, Senhor Deus, teus filhos e filhas, estamos na tua casa e queremos ser por ti tremendamente educados, e que em nós esteja impregnado, ó Deus, a tua natureza, e sejamos profundamente, ó Deus eterno, transformados para o melhor ser diante de ti e com tudo e todos, pois a Bíblia diz que neste mundo devemos ser luz no mundo e sal na terra, Pai. Dá-nos toda a aptidão, toda a virtude, todo o poder, toda a condição para ler, ouvir, comer e beber do teu Espírito, da tua palavra, da tua obra em cada um de nós, e vivermos adequadamente segundo a tua vontade, Pai. Minha vida, como sempre tenho te dito, esse altar é teu, Senhor. Toma-nos, dirige, orienta, capacita-nos para sermos o melhor pelo teu povo e para ti, hoje e sempre. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Vamos assentar. Amados, toda vez que uma pessoa procura um médico,
e relata ao médico o problema que o leva ou a leva até ele, o médico ouve e procura já ter um básico de diagnóstico do que talvez venha a ser aquele problema. Mas em determinados casos, para que o médico possa ter certeza segura e possa entrar com um tratamento correto, ele sempre solicita exames. E através dos exames ele vai ter precisão e automaticamente vai dar o diagnóstico correto para o tratamento exato do seu ou da sua paciente. Por quê? Porque a pessoa sente algo, a pessoa está enfrentando algo, mas tem que haver por trás deste algo o que provoca esse problema na vida da pessoa. Geralmente o que se manifesta em nossos corpos não é exatamente a realidade do que está provocando o que está acontecendo. Então, quando o médico tem o diagnóstico dos laboratórios e ele consegue ver o que é que está acontecendo naquele corpo e qual é a conduta que ela deve ter dali por diante no tratamento. Semelhante a isso, a Bíblia também tem esse tipo de tratamento para conosco. Nunca o problema em si é verdadeiramente o problema, mas sim o que é que provoca aquele problema. Então nós vamos ver nas Escrituras Sagradas algumas pessoas que aparecem no cenário bíblico procurando solução para certos problemas e que é apontado a ele e a ela que aquele problema em si não é na verdade todo o problema. Há algo por trás que provoca aquele problema. Por exemplo, lepra, mal de Hansen e outros tipos de doenças graves que tem apontado na Bíblia Sagrada. Eles são provocados, na verdade, por causa de outras realidades dos bastidores da vida. E a lepra é um dos mais claros em toda a Bíblia Sagrada. Sempre que alguém contraía lepra, no reino de Deus, a lepra em si não era o problema, mas o que provocava a lepra. No hebraico, inclusive no Antigo Testamento, onde estamos, e já vai aparecendo essa palavra no versículo inicial, vemos aqui este homem Naamã, um general da Síria, um homem poderoso e famoso, um homem rico, importante, porém era leproso, e ali era o problema da sua vida. A lepra no hebraico é sarat, e que significa imundícia, nojento, algo incurável. E a prova é de que esse homem, mesmo sendo tão rico, não conseguia, como tantos outros, cura para o problema da sua lepra. Sempre houve outros tipos de medicinas alternativa nos tempos bíblicos. E como a Bíblia geralmente ela vem à tona de forma muito resumida,
vida compactada, porque se ela for detalhar o histórico de cada um, teria que aumentar muito mais os livros da Bíblia Sagrada, que só Deus saberia dizer quantos mais livros teriam que se escrever da história da Bíblia. Nós temos que ter a sensibilidade de perceber que há muito mais coisas por trás do que simplesmente estão escritas. E aí então, quando a pessoa tinha esse problema de saúde, obviamente ela procurava a solução, ela procurava a saída. E provavelmente Naamã tinha gastado muito dinheiro com vários tipos de medicina alternativa do seu tempo e não conseguira jamais isso daí. Porém, irmãos, Deus tem sempre a solução para todo e qualquer tipo de problema e até mesmo para a chamada lepra. Porém, vamos ver, irmãos. Vamos na sequência lendo a Bíblia Sagrada, adentrando e compenetrando as narrativas bíblicas para a gente entender melhor o que Deus tem para tratar conosco hoje. Versículo 2: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Amém. Preste atenção. Então, era comum nesses tempos haver guerras entre civilizações. E aqui houve uma entre os sírios e Israel. Israel perdera a tal batalha, e assim como muitas coisas que levaram de Israel, levaram essa menina, que Naamã tomou e colocou como escrava de sua esposa. E a menina percebeu o problema sério, relevante que era Naamã na sua lepra. E essa menina não tem coragem por algum motivo de chegar diretamente em Naamã, mas diz a esposa dele, a sua senhora: olha, se o meu senhor Naamã, teu esposo, fosse a Israel, ele seria curado da lepra que tem no seu corpo. Agora veja, irmãos, aproveitando a palavra e o tempo e o momento que nós vivemos cá entre nós aqui, algo que eu tenho suscitado em vários cultos anteriores. Nós estamos à véspera de uma campanha, e tem muita gente aí fora, ao seu redor, que tem algum tipo de lepra, talvez até no sentido literal da palavra, mas tem algum tipo de problemas na vida, e que elas não têm ao pé da letra aonde recorrer, ainda que tenha um poder aquisitivo. Não há medicina, irmãos, não há solução real para muitos problemas da vida ainda. Se a gente for acompanhar quantas pessoas morrem, inclusive nos países de primeiro mundo, por doença já conhecida, porque tudo geralmente tem causa mortes. Tem gente que morre de pressão alta, tem pessoas que morrem de pressão baixa, tem pessoas que morrem de ataque cardíaco, morrem de problemas variados de saúde. Porque inclusive no Brasil não há saúde suficiente, algo já esquecido pelo governo atual. E nós vamos ver, ouvir, saber sempre que há pessoas com problemas ao nosso redor. E que é uma grande oportunidade, uma grande chance de dizer: olha, nós vamos começar uma campanha na igreja domingo que vem. Vai ser uma festa, vai ter comes e bebes gratuito, vai ser uma noite brilhante. Vai lá. De repente Deus pode mudar a tua história, você pode ser libertado, curado, Deus pode mudar a sua vida, porque Deus tem poder para isso. É como o caso dessa menina, ela vê na lepra do seu Senhor uma oportunidade de levá-la à presença de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, no verso de número 4:
Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que os cure da sua lepra. Amém. Olha aqui, então, quando Naamã ouve a palavra daquela pequena pessoa, uma adolescente, uma jovem, ele crê, ele acredita, ele vê esperança, ele vê alternativa, ele vê uma saída, uma solução. E o que tem ele a perder? Não foi algo que o Tiririca usou como tema da campanha dele quando ele se candidatou. Se ele entrasse na política, pior não ia ficar, porque mais do que estava, não ia ficar com a pessoa dele. E se a pessoa tem um problema e ela vier para a igreja, se por algum motivo não for curada, só vai continuar como estava, não vai piorar nada, porque o acesso do reino de Deus tem essas realidades. Nunca vai piorar a vida de ninguém, irmãos. Se tiver que acontecer, vai ser melhorado, porque essa é a promessa de Deus. A Bíblia diz que ele disse: vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí então imediatamente ele transfere a palavra para o rei, porque ele estava embaixo de autoridade maior do que o rei. E imediatamente o rei concorda e o libera e manda que ele vai imediatamente, manda uma carta endossando tudo isso. No verso de número 7 a Bíblia diz: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dar, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura algum pretexto para romper comigo. Ou seja, a guerra que fala no verso 1 que lemos inicialmente foi no pai deste rei atual de Israel. Atualmente eles estavam em paz, mas quando o rei pega aquela carta e lê aquilo, irmãos, ele já entra em pânico. E aí que eu digo para vocês, irmãos, que um líder espiritual é maior do que um líder político. O político administra politicamente a nação. O líder espiritual administra o reino de Deus, irmãos. O político deve levar uma nação ao melhor possível, através dos impostos que ela lhe paga. E o líder luta para levar esse povo aos céus. E veja que ele reconhece o rei que não tem poder, não tem autoridade, não tem alternativa, não tem solução nenhuma. E antes de ele pensar, tentar avaliar tudo, já entra em pânico, fica perplexo, perturbado e acha que já é um pretexto para haver guerra entre eles. E aí então ele rasga as suas vestes e fica perturbado, oprimido. Porém, diz o verso 8: ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa-o ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E é isso que nós temos que fazer à sociedade e ao nosso alcance, ao nosso redor, entender e compreender, irmãos, que nós aqui não somos médicos, não somos cirurgiões, não temos nenhum tipo de informação ou formação clínica, medicinal, nada desse setor, mas conhecemos a Jesus Cristo, conhecemos o poder que há no nome dele, e sabemos que ele pode fazer milagres, maravilhas e prodígios. E quando convidamos a pessoa a vir é para ter um encontro com Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, aquele que tem a chave da própria
tem solução para tudo e para todos, sobre tudo e todos eternamente. E assim como Ele foi no passado entre nós fisicamente, Ele é hoje da mesma forma espiritualmente. Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo eternamente, irmãos. O poder dele não se esvaiu. A autoridade, o senhorio de Jesus para ressuscitar mortos, para curar, fazer milagres, não foi esquecido, não está apagado, não foi eliminado e não está morto, está vivo. O detalhe é crer e trabalhar nesta fé para ver a glória de Deus. Verso 9 diz: Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a sua carne será restaurada, e ficarás limpo. Aleluia. Então, quando o rei de Israel fica sabendo do que Eliseu manda lhe dizer, imediatamente ele pega Naamã e diz: Senhor Naamã, é o seguinte, na verdade não sou eu, não é aqui no palácio, mas é lá na região norte, lá em Samaria, lá com o profeta Eliseu. Vai para lá, porque é ele que vai curar, é ele que vai mudar a tua história. Imediatamente Naamã, sem problema algum, pega a sua comitiva, vai para a casa de Eliseu, e quando chega lá, irmãos, Eliseu já dá para ele a fórmula como ele seria curado o seu problema. Deus tinha dito a Eliseu: olha, manda ele mergulhar no rio Jordão 7 vezes, e ele será curado, será livre e liberto da sua lepra. Observe, irmãos, mais uma vez. Talvez a gente fique assim um pouco, como eu tenho dito aqui, fazendo uma campanha intitulada Águas que Saram, e nós vamos usar esse elemento, água, mas abençoada e consagrada em nome do Senhor Jesus. E como eu já disse certo dia, irmãos, Eliseu, entre todos os homens de Deus que registram a Bíblia Sagrada, foi um dos mais notórios, que usou em nome do Senhor vários tipos de elementos da natureza para ser instrumento de milagre, de cura, para a glória do Senhor nosso Deus, irmãos. E Deus não cura somente de uma forma só, ou com uma simples ação na nossa vida, irmãos. Observe que Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes. Por que um só mergulho não resolveria o seu problema? Deus não sabe. O número 7 é um número celestial, é um número divino, jamais para ser usado para se jogar de loteria, porque a Bíblia não concorda com jogos de sorte e azar. A Bíblia diz que a nossa vida financeira será assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão de cada dia. Então, é sempre notório ver na Bíblia Sagrada essa palavra 7 vezes, e na forma com que é cumprida, 7 aplicação, milagres acontecem dessa natureza, irmãos. E por isso serão 7 domingos na campanha Águas que Saram, que estaremos iniciando em nome de Jesus domingo que vem, irmãos. Agora veja, versículo de número 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ir de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Preste atenção. Equívocos, autodefinições e uma série de incorrências que discorrem na mentalidade do povo que não conhece o Evangelho, não conhece a Jesus, não conhece a palavra de Deus.
é o que podemos ver aqui na história de Naamã. É a primeira vez que ele está tendo um contato no sentido de alcançar algo de Deus. Ele nunca teve na história de Israel para cultuar, conhecer ou buscar a Deus. Ele era um homem pagão, espiritualmente falando. Síria, eles eram devotos de uma divindade chamada Rimon. E ele então, com o seu rei, ele venerava essa divindade. Era a idolatria da Síria, cultuar ao Deus Rimon. E assim são coisas semelhantes que vão discorrer durante cruzadas e campanhas, quando nós trazemos pessoas para a igreja. Presta atenção nisso. Pessoas vêm e vão ter dúvidas, incompreensão, há uma série de coisas que vai acontecer na cruzada, na campanha. Dificilmente chegarão para nós e vão falar: mas por que o pastor fez assim, falou assim, fez daquele jeito, tudo tal. Daí a importância de você que já conhece o Evangelho, já tem uma boa bagagem e vai trazer pessoas para a campanha, acompanhar a pessoa. Mateus 28, a Bíblia diz: fazem discípulos. E o discipular é ensinar a pessoa a entender e compreender as coisas de Deus. Quando eu me exponho por aí, irmãos, tem duas coisas que a maioria me pergunta sobre dízimos e oferta. E se a Bíblia é uma só, porque tem tantas igrejas? E nós respondemos em paz, tranquilo, sem dificuldade alguma. Veja bem que Naamã, esse homem rico, importante, famoso, herói, general, não entendeu, não compreendeu a ação de Eliseu. Não entendeu e compreendeu porque Eliseu mandou mergulhar no Rio Jordão. E aí, olha bem o que ele responde ainda no verso 12: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu levantar-me neles e lavar-me neles e ficaria ali? E voltou-se e foi com indignação. Não entendeu, não compreendeu, não acatou, não aceitou coisa alguma. Agora vem o porquê eu falei para vocês na introdução da palavra dessa noite, que todo problema de saúde tem um diagnóstico, tem que ter uma explicação, alguma coisa está acontecendo. Daí o porquê o médico manda fazer exames, porque pelos exames ele vai ver o que é que está acontecendo no corpo, além do que ele entende, compreende, mas ele não está vendo com precisão o que acontece no corpo humano. Aí está o porquê Eliseu era um homem leproso, porque ele era um homem arrogante, ele era um homem soberbo, era um homem orgulhoso, preconceituoso. O que ele está dizendo aí, irmãos, no verso 10 e 12, ou aliás 11 e 12? Não aceitou o tratamento que Deus mandou por intermédio do seu servo Eliseu, a forma como Eliseu o recebeu. Eliseu não saiu lá fora, não foi lá lhe dar mão, sentou, tomou chá, café e tudo e tal. Ele queria ser conhecido mesmo, porque ele deveria morar numa big de uma casa, deveria ter, irmãos, uma estrutura financeira muito grande. Veio na casa de Eliseu, uma coisinha tão simples. Está ele montado naquele garanhão daquele cavalo, com aquela comitiva de oficiais do seu exército. E Eliseu é um cara, financeiramente falando, tão inferior, não dá bolufa nenhuma para ele. Por quê? Porque Deus já tinha dito para Eliseu: ele é leproso, porque ele é arrogante, ele é soberbo. E Eliseu sabia muito bem essa história. Lepra só acontecia na vida de quem tinha pecados seríssimos na sua vida. Toda pessoa que ficou leprosa na Bíblia Sagrada, esteja ou não esteja falando do que ela fez, pode sempre ter certeza: Saraat é a palavra hebraica original de lepra, que quer dizer algo nojento, incurável, algo complicado, irmãos, porque a pessoa tinha pecado seriamente contra Deus.
Só pecados sérios, violentos, coisas que Deus abominava, levava as pessoas a ser leprosas. E o orgulho, a arrogância, o ser soberbo, irmãos, é pecado sério aos olhos de Deus. E a prova está aqui. Naamã, leproso. E a prova está aqui quando ele se manifesta. Ele queria que o homem viesse lá e eu se curvasse diante dele e desse reverências, não sei o que lá. E Eliseu não fez nada disso. E aí quando então manda mergulhar no Rio Jordão, o Rio Jordão não é tão limpinho, bonitinho como a gente imagina não, viu, irmãos? E realmente, no sentido literal, os rios de Damasco são superiores ao Rio Jordão, igreja. Podem ter certeza, até hoje tem essa diferença. Porém, irmãos, a ordem de Deus não estava nos rios de Damasco, estava na terra onde ele estava, a terra de Deus, Israel. Essa foi a ordem de Deus, e ele não tinha como interferir, ele não tinha como alterar o que Deus tinha mandado ele fazer, porque Deus queria tratar com ele, irmãos, na raiz, né? Deus, irmãos, quando trata alguém, cura alguém, ele não trata de forma superficial. Vamos supor que a pessoa tem uma lesão na pele, que venha de um problema bem fundo, lá bem dentro do corpo. Se a gente achar que Deus só vai restaurar a pele, não vai curar a carne por dentro, o tecido, estamos enganados, irmãos. Deus vai e cura a pessoa na raiz dos males, para ser verdadeiramente curada, para se mostrar como é que é a obra de Deus, irmãos. Todas as pessoas que eu vi ser curado na minha vida, e são milhares, irmãos. Eu vi milhares. De vez em quando eu fui conversando ali com o irmão Ricardo ali fora, eu fui contando para ele a experiência que eu já vi na vida, ele fica a boca aberta. Coisa que eu quase não falo com vocês, mas eu já vi muita coisa. E coisas algumas extremamente sobrenaturais. Além de ser uma intervenção divina, são coisas sobrenaturais. Já vi boca de pessoas, irmãos, estragada, ser restaurada, com uma restauração que nem eu sabia o que era aquilo. Que nem dentista consegue fazer aquilo, irmãos. Mas já vi cada coisa, irmãos. E quando Deus cura, é de dentro para fora, definitivo e efetivo, irmãos. Aí veja, versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Preste atenção, a importância. E eu volto dizendo, Deus sabe por que eu estou fazendo e falando assim, irmão. Não estou aqui guiado por mim, estou aqui guiado por Deus. Aí você vê o porquê, a importância. Por exemplo, grupo de homens, grupo de mulheres, grupo de jovens e adolescentes, dirigente do grupo de crianças e juniores. Quando vier então, domingo que vem alguém que é homem casado, então vai o grupo de homens. Se vê que é uma mulher casada, vai o grupo de mulheres. Se vê que é jovem, adolescente, vai o grupo de jovens e adolescentes. Se vê que tem crianças ali na família, entra o grupo de crianças. E em quem seja, de acompanhar essa pessoa, dar toda a atenção, toda a recepção calorosa para ela, pegar o telefone dela, ligar para ela, assessorar, acompanhar ela, para que ela permaneça, ela entenda, compreenda, não desanime, continue, porque Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai mudar a história dela. Veja aqui mais uma vez, irmãos, que esse homem, devido a tanta arrogância, tanta soberba, tanto orgulho, está tentando ficar pirado, nervoso, não gostou do tratamento. Mas então, os seus oficiais que estão com ele chegam de forma gentil, carinhosa, e o chamam de pai.
usam um termo, uma linguagem paternal, familiar. Pai, por favor, olha, se ele tivesse dito que o senhor teria que entrar aí num lugar, matar um leão, teria que vencer tantas pessoas, ou gigantes, o senhor sairia e faria porque nós te conhecemos. Você é gigante de guerra, valoroso, herói, e conquistou o mundo, particularmente por causa de condutas reais, características, adjetivos verdadeiros. Mas só porque ele está te dizendo mergulho, qual o problema, pai? Vamos lá. A importância da gente fazer e ajudar as pessoas a entenderem e compreender as coisas de Deus, irmãos. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Aleluia, glória a Deus. Agora veja, irmãos, quando então ele resolve acatar os seus oficiais, eles vão para o Rio Jordão e ele mergulha. Então nós estamos vendo aqui no verso 14 que ele mergulhou conforme a ordem do homem de Deus, o profeta Eliseu. Amém? Só que tem uma coisa, irmãos: como é que se veste um general? Quais seriam as vestes de um general? Como será que era o cavalo desse general? Esse cavalo hoje, irmão, seria no mínimo uma Land Rover, uma Lamborghini, uma Mercedes, uma Ferrari, uma BMW. Por quê? Ganha muito, é general nacional, era o maior general da Síria. Agora, irmãos, como ele era muito popozudo, arrogante, soberbo, atrevido, insolente, ele teve que descer do seu cavalo, daquele cavalo puro sangue, aquela coisa medonha, teve que descer da Ferrari e da Lamborghini, teve que tirar todas as insígnias do peito, teve que tirar todo o traje real de um general, teve que ficar nu e mergulhar num rio meio sujo, e teve que mergulhar de novo. Por quê? Ele tinha que provar que a arrogância, a soberba que o levou a ser leproso não estaria somente saindo da pele, estaria saindo da alma, estaria saindo do coração. Ele estaria descendo do pedestal do orgulho, da soberba, da arrogância. Naamã, você decidiu a ser um homem humilde? Mergulha de novo. Amados, a Bíblia é muito enfática em relação a essas duas palavras: orgulho, arrogância, soberba e humildade. Assim como água e fogo não combinam, assim como luz e trevas não tem como ser miscigenado, assim como não tem como misturar água e óleo, assim como há uma série de coisas na terra, na vida, no mundo, na química, que não tem como ser misturado, porque um é diferente ao outro, um é oposto ao outro. Assim não se mistura no reino de Deus orgulho, arrogância, soberba e humildade, irmãos. São dois seres totalmente à parte, aversos um do outro. O orgulhoso é atrevido, é de olhar altivo, é teimoso, é cabeça dura, é
é dono do seu nariz, não se encurva, não se humilha, não perdoa. É uma pessoa difícil de ser lidada e trabalhada, porque é uma pessoa cheia de preconceito, é uma pessoa que é autossuficiente, é uma pessoa que olha para tudo e todos, de cima para baixo, entende que tudo e todos ao seu redor são bem mais baixos, bem mais inferior a ele, a ela. São pessoas que resolvem tomar suas decisões próprias. São pessoas, irmãos, que não são de dar ouvido. São pessoas que não dá para se ter comunhão. Sempre quando você fala alguma coisa para ela que você conseguiu na vida, ela conta que já tem 3, 4, 5, 6 vezes mais do que você. Por quê? É uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante. É pessoa extremamente complicada, irmãos. Não aceita disciplina, não aceita a correção, não aceita autoridade, porque acha que é maior e melhor de tudo e todos, que ela sempre é dona da verdade, que ela é quem sabe, ela é quem domina, ela é quem tem o poder, que ela é a pessoa capaz. Eu faço, eu mando, eu determino. Por quê? Porque eu sou. Você é o quê? Olha para cima e vê o que você é diante dele. E você poderá, irmãos, estudar a Bíblia Sagrada, e você verá o que a Bíblia Sagrada diz, que esse tipo de orgulho, esse tipo de arrogância, esse tipo de soberba sempre acontece, e depois vem a ruína como consequência. A Bíblia diz: a soberba precede a ruína. Isaías 2,17, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você já ter registrado. Isaías 2,17, a Bíblia diz assim: a arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Isso é um pouco do que muito a Bíblia fala. Você pegar um dicionário, uma concordância, inclusive o livro de Provérbios está literalmente recheado, tanto de um como de outro, de orgulho e humildade, irmãos. E o problema desse homem que estamos aqui tendo como um dos lutos principais hoje na mão, era o orgulho, a arrogância, a soberba da sua vida. Ele nunca seria curado da sua lepra se esse tipo de coisa não fosse exterminado, tirado da alma, do coração, da vida dele, irmãos. Era isso que era abominável aos olhos de Deus e que o levava a esta circunstância, irmãos. A Bíblia diz em Provérbios 15:33, a humildade precede a honra. Ou seja, irmãos, aqueles que têm um espírito humilde. Como você quer entender humildade, irmãos? É 100% oposto do que é o orgulho, arrogância, soberba. A humildade é aquela pessoa, irmãos, que nunca quer dizer que é capaz. Ela nunca fica se autovalorizando, se auto-promovendo, se auto-endeusando, se auto-colocando em posições e condições de não aceitar nada de coisas dessa vida. A Bíblia diz, Mateus 11:29, que o Senhor Jesus é um homem espírito e humilde. A Bíblia diz, quando esteve aqui entre nós, um homem dotado de uma humildade impressionante, irmão. Tanto que a visão que os judeus têm até hoje, uma das visões que os judeus têm, a esperança que os judeus têm, é que Jesus virá como Naamã, no mínimo como Naamã. Eu vi esses dias um judeu falar isso daí, carregando um turista lá em Israel, levando, mostrando os pontos históricos, tudo tal, e o cara perguntando para ele, falou: não, aquele Jesus, esse Jesus que se fala no mundo afora não é, porque o Jesus que a Bíblia diz será uma pessoa de grande guerra, de autoridade, poder, com grande exército, e massacrará todos os inimigos na terra, tudo tal. E Jesus Cristo já veio, vai voltar para buscar a sua igreja. Eles não conheceram ainda o Jesus da Bíblia. Por quê? O Senhor Jesus nasceu numa manjedoura.
veio na barriga de uma mulher extremamente simples e humilde, que não tinha posição nenhuma na outra sociedade, inclusive. Trabalhou como filho de carpinteiro, irmãos. Trabalhava em sol também. Andava de sandálias. Andava de roupa comum. Andava entre o povo mais pobre, mais simples e humilde. O povo mais rejeitado da sociedade, inclusive. Quando ele começa seu ministério, ele nunca entra nos palácios reais de nenhum líder do seu tempo. A humildade é extremamente oposta, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, Salmo 10:17, que Deus sempre cuidará daqueles que são humildes. Salmo 149, Deus diz lá, que adornará os humildes com a sua salvação. Miqueias 6, versículo 8, Ele te declarou o que queres de ti, que andes diante dele com humildade. Observe que todo o tratamento que é dado para esse homem aqui, irmãos, em nada, na verdade, aquela água falaria no seu corpo. A água do Rio Jordão nunca teve poder nenhum para curar Naamã, lepra nenhuma. Se fosse assim, todos os leprosos do mundo estariam indo constantemente no Jordão, estariam mergulhando no Jordão, e até hoje nós teríamos notícia, olha, milhões de pessoas leprosas vão para Israel, mergulham no Rio Jordão e são curados de lepra. Você ouviu isso alguma vez, irmãos? Não existe isso. Era o meio que Deus estava usando para fazer esse homem descer do seu alazão, descer daquele cavalo gigantesco, descer da sua glória, da sua postura arrogante e soberba. Era fazer tirar as medalhas, tirar tudo aquilo que adornava o seu corpo, e entender que o único que é Rei dos Reis chama-se Jesus Cristo, que só Ele tem um reino sempre eterno. Era isso que Deus queria. Por isso eu invoquei, irmãos, essa palavra como a humildade leva à cura. Como eu, irmãos, uma pessoa que já evangelizei muitos, milhares de pessoas na minha vida, irmãos. Eu vi quantas pessoas deixou de ser salva, deixou de ser liberta, deixou de ser curada, porque não acatou o convite de vir para Jesus Cristo, irmãos. Uma vez eu fui chamado por um irmão para fazer uma visita urgente em uma mulher espírita, macumbeira, na Vila Georgina, irmãos. Imediatamente eu fui com aquele irmão naquela casa, um barraco, irmãos, um barraco, tudo escuro, não tinha nem energia a casa, e a mulher mãe de santo. Eu não vi a cara, não vi o corpo, não vi nada dessa mulher. Ela já estava deitada, morrendo, em cima da cama, definhando, irmãos, e só vomitando coisa. Não conseguiu ver nada, mas comecei a falar com ela, e falei para ela de Jesus Cristo, e eu estava ali desejoso, pelo menos, para me deixar pôr a mão nela e orar por ela, para ela sentir o poder de Deus, irmãos. E ela não aceitou. Ela disse: eu não aceito, eu não cruzo linhas, eu já tenho minha religião. Eu falei para ela: mas olha a situação que você está, minha senhora, sozinha, abandonada, sem água, sem luz, morrendo em cima da cama, nem eu vejo o seu corpo, sua face, nada. Mas eu estou bem, eu estou bem, e pau, pau, pau. Não teve jeito, por causa da arrogância da sua alma. 2 dias depois ela estava morta. E aonde está a alma dela? Tudo aquilo está registrado diante de Deus. Ao
descer a condenação eterna. Ela não tem como chegar diante de Deus e dizer: nunca teve uma chance ou oportunidade. Deus vai dizer: olha, eu mandei meu servo lá, ele falou contigo, tal dia, tal hora, tal momento, você falou isso, ele te disse isso, e você morreu nessa situação. Você vê, irmãos, olhando sinceramente, politicamente falando, você vê como Fernando do Collor recebeu o impeachment, ele se entregou, acabou e não, aprontei, errei mesmo, acabou, entregou e saiu, e hoje é senador. Está mais claro, nítido e objetivo que Dilma, Lula, PT acabou com o país, irmãos. Roubou e roubou muito, e não admite, não aceita, diz que é golpe. Sabe quantas coisas tem por trás dos bastidores, mas não fala, não admite, é do rodo. Então a soberba precede a honra, irmãos. Ou desculpa, vai preceder a queda. Por isso que vai tombar, irmãos. Por isso que cai. Por causa da arrogância, da petulância, da teimosia. Por quê? Porque como? Olha a situação que o país está, meu Deus do céu. A criminalidade tomou conta da nação. Nós nunca vimos o que aconteceu aqui no São Bernardo recentemente com aquela empresa lá, Proteste, foi arrombada daquele jeito lá, irmãos. Depois de Santos, nunca vimos tanta violência nesta nação. Nunca vimos tanta gente desempregada. Nunca vimos tanta crise nessa nação. E quer dizer que o país está bem, quer dizer que não errou, quer dizer que não falhou, não fez coisa errada. Só arrogante fazer essas coisas, irmãos. E Deus sabe trabalhar perfeitamente com todos, igreja. E Deus prevalece no que Ele determinou. A queda será de todos aqueles que se mantêm na arrogância, na soberba. E isso, irmãos, não só pelo Brasil, mas mundo afora. Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, não tem jeito, é a lei de Deus. Verso 15. 2 Reis 5, verso 15. Voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Aleluia. Agora, pois, te peço que aceites, olha bem como ele diz agora, um presente do teu servo. Olha como ele fala agora, irmãos. Ele se coloca general. Ele se coloca como servo do profeta, ao qual ele difamou, ao qual ele caluniou, ao qual ele disse mal, e não aceitou a forma como o profeta o tratou. Agora ele volta humilde, com toda humildade, com toda simplicidade. Volta como Deus o queria, simples e humilde. Porém, verso 16: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas Eliseu recusou o prêmio. Disse então Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado o levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifício a outros deuses, senão somente ao Senhor. Aleluia. E nisto perdoe o Senhor a esse teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai-te em paz. Aleluia. Queria levar terra de Israel para que lá na sua terra, na Síria, ele tivesse um lugar para se levantar no altar e oferecer ofertas, holocaustos, sacrifício ao Senhor nosso Deus. Isso mostra a mudança dele total, meu irmão, meu irmão. Isso prova o poder de Deus na vida dele, coração novo, uma nova vida, uma nova criatura, um novo homem. É com esse povo que Deus se identifica, irmãos. Um dia Jesus Cristo diz:
Pai, graças te dou, porque não revelaste isso aos grandes e poderosos deste mundo, mas revelaste a tua verdade e a tua vontade aos pequeninos dessa terra. Em 1 Coríntios a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas mais simples e humildes deste mundo. Esta é a ferramenta com que Deus quer trabalhar. A Bíblia diz que Deus nunca dará da sua glória a ninguém, e a Ele deve ser dado toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Quando a Bíblia diz para a gente se ajoelhar, quando a Bíblia diz para a gente prostrar-se diante de Deus, Ele quer o que faça o de coração, aonde a gente entende, reconhece e compreende que Ele é Senhor, que sem Ele nada temos, nada somos e nada podemos fazer nesta vida. Ele sempre trabalha para cuidar, para que o veneno da morte, chamado orgulho, arrogância, soberba, prepotência, entre em nossas almas e nossas vidas, irmãos. Um dos grandes perigos da vida e da sociedade. Coloque-se em pé diante desse Deus, que é Deus humilde. Irmãos, quantos lugares 1000 vezes maior e melhor que essa estrutura aqui que nós temos, tem por este mundo afora? Quantos apartamentos, triplex, quantos locais luxuosos existem neste mundo afora, cheio de dinheiro, de pessoas ricas, importantes e famosas, e Jesus Cristo não está lá. Mas Ele vem estar aqui conosco. Ele diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. A Bíblia diz que Deus te amou e te ama, irmãos. O valor que você tem diante do Deus Altíssimo é coisa impressionante. O quanto você é importante para Jesus, você não imagina. Quantas pessoas nobres Ele poderia ter no nosso lugar, mas Ele escolheu você. Ele quer estar com você, viver com você, em toda essa simplicidade. Mas para que isso sempre seja permanente em nós, a verdadeira humildade seja a nossa coroa, a nossa veste, o nosso coração. Humildade, 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 humildade. Em Tiago a Bíblia diz: Deus abate os orgulhosos e arrogantes, mas dá graça e abençoa os que são humildes. Caminha nesse ponto, meu irmão, minha irmã. Ainda que você não tenha um tal reconhecimento aos olhos alheios, Deus é quem te vê, e é Deus quem te galardoa, e é Deus que te recompensará em nome de Jesus. Vamos adorar a Ele com o cântico e vamos orar logo em seguida. Então subirei.
continue te abençoando em nome de Jesus. A humildade é o caminho dos céus. Nós vamos orar encerrando o culto nessa noite. Lembrando que nossa irmã Amanda está convidando as irmãs, as mulheres, para estar aqui na frente, que ela precisa passar uma informação para vocês, tá? Então não esqueçam, domingo que vem começa a campanha Águas que Saram. O Corpo Diaconal vai distribuir folheto. Principalmente você que ainda não esteve aqui sexta-feira, não levou. Leva alguns folhetos, ajuda a gente a evangelizar, como a gente está vendo aqui na menina, na Catinamã, olha no que culminou. Uma palavra que ela foi lá e falou para a sua senhora. Ela falou para o marido falou para o rei mandou para Israel, foi tratado, voltou curado, restaurado e limpo, transformado pelo poder de Deus. Ajuda-nos a ser essa criança, a trazer-nos na mão da vida para a presença do nosso Deus. Amém? Pega lá na saída da igreja, convida em nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te adoramos, te louvamos, glorificamos, te agradecemos por essa noite, pela vida do teu povo, porque até aqui, até agora, tem nos ajudado o Senhor. Leva-nos e sustenta, abençoados e vitoriosos, Senhor. Coordena, governa, opera a tua, para que seja um grande evento, esta campanha que começa domingo que vem. Águas que saram aqui contigo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Para a tua glória e para o teu louvor acima de todas as coisas. Por teu grande e eterno amor, pela graça do Cordeiro e da doce comunhão do Espírito de Deus, todos estejam abençoados, assim hoje e sempre. A igreja diga amém. Está encerrado o culto esta noite. Cumprimenta teu vizinho, diga paz seja convosco. Até o próximo culto, em nome de Jesus.